Bom, então, como eu comentei com vocês, essa prova foi composta por 8 questões de interpretação de texto e 12 questões de gramática. A questão do 22 envolvia a classificação de palavras, ele pedia para você identificar o adjetivo que era sinônimo. A questão 23, 24 e 38 eram questões que envolviam conhecimento de tempos verbais. A questão 25 e a questão 32 cobravam aí o conhecimento do uso dos comparativos. A questão 27 era uma questão sobre sinônimos. A questão 28 sobre formação de perguntas. A questão 30 e a questão 40 trazia os referentes, que também envolve conhecimento de pronomes. A questão 37 era uma questão de pronomes e a questão 40 envolvia aí a utilização dos artigos. Bom, vamos dar início então ao primeiro texto. Esse primeiro texto, ele traz um assunto a respeito do Facebook, né? E a influência que o Facebook tem na vida das pessoas sobre a visão de um antigo executivo do grupo, né? A primeira questão aí era uma questão de verdadeiro ou falso, e ele pedia que vocês identificassem a informação no texto e classificassem cada uma das orações como verdadeira ou falsa. Então, aqui no caso, né, da primeira questão, ele diz assim, Next Facebook boss said social media is damaging society. Então, vamos dar uma olhadinha aí aonde é que essa questão pode ser, aonde é que essa afirmação pode ser encontrada no texto. Logo aqui no começo, né, pessoal? Então, ele diz, ó, a former Facebook executive has said social media is doing great harm to society around the world. Então, o que ele menciona aqui é que um executivo antigo, esse former aí, da ideia de antigo, disse que a mídia social está provocando aí um grande dano à sociedade ao redor do mundo. Então, essa primeira questão aí, esse número 1, é verdadeira. A número 2, então a gente já elimina aqui de cara a B e a E, né? Ficamos entre a C e a D. Vamos lá. A 2 diz, it is becoming more difficult for big websites to spread fake news. Essa aqui ele diz que está se tornando cada vez mais difícil para grandes websites espalhar notícias falsas. Vamos ver então onde é que nós encontramos essa informação. Essa informação, ela está bem aqui, ó. Vamos ver. Veja aqui. It is becoming easier for large websites to spread lies. Então, na verdade, aqui, o comparativo que ele está usando é o easier, que significa mais fácil. Logo, a alternativa 2, ela está falsa, ela é falsa, ela não é verdadeira. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. De cara, a gente já mata que a minha alternativa correta é a alternativa C. Mesmo assim, vamos continuar checando o restante das informações. Na 3, ele diz, people message each other today instead of talking face to face. Então, ele fala que as pessoas hoje em dia, elas mandam mensagens umas para as outras ao invés de falar no frente a frente, né? Face to face. Ela tá bem aqui, né? Ó. 20 years ago, people talked to each other face to face. Today, people message each other and do not talk. Então, nesse caso aqui, a número 3 está correta, que é o que traz aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui na 4. Pali Rapitia said social media does not change our behavior. Vamos ver aqui aonde é que a gente vai encontrar essa resposta. Muito bem.
Essa resposta é encontrada aqui, ó, pessoal, tá bem aqui, ó. O que ele fala aqui nesse pedacinho do texto? Vamos dar uma olhada? He said the networks are destroying society because they are changing people's behavior. Ele disse que as redes estão destruindo a sociedade porque elas estão mudando o comportamento das pessoas. Então, mais uma vez aqui, a minha alternativa 4 é falsa, né? Porque ele afirma que não muda, mas o texto diz que sim, que muda. Então, vamos lá. A questão 22. A questão 22 era uma questão de gramática, onde ele pedia que, entre todas as alternativas que nós temos aqui, nós identificássemos de todas essas palavras qual não era um adjetivo, né? Então, ele diz assim, all the underlined words in the text are adjectives, except... Todas as palavras no texto 1 são sublinhadas no texto 1 são adjetivos, exceto qual? Então, eu tinha ali social, né, que é, sim, um adjetivo, global, que também é um adjetivo, a palavra long, que também é um adjetivo, a palavra executive, que nesse caso aqui é a minha resposta, porque executive é um substantivo, e a palavra former, que também é um adjetivo. Logo, a alternativa correta da questão 22 é a alternativa D. Vamos lá. Já no caso da questão 23, ele pedia que a gente completasse o texto, os espaços, né, os gaps do texto, com os verbos abaixo. Então, voltando lá no texto, vamos dar uma olhada o que pode acontecer aqui. O pedaço do texto que a gente tem que completar é esse comecinho aqui. Então, ele começa dizendo, a former Facebook executive has said social media is doing great harm to society around the world. The executive is a man called Shama Palihapitiya, and he... Então, aqui eu tenho in 2007, que é um indicativo de tempo, ele está me determinando, dizendo quando a ação aqui aconteceu, and vice president. Então, quando eu tenho aqui uma ação e um tempo determinado, eu preciso completar com o quê? Com o passado simples. Então, vamos voltar aqui na questão para a gente ver onde é que nós vamos ter essa combinação de passado simples. No caso aqui, joined e become não pode ser porque become está no presente. A alternativa B, que é a alternativa correta, traz aqui joined and became, ambos os verbos no passado. Joins e becomes estão no presente, porque trazem o S das terceiras pessoas. Joined não é verbo, e became está no passado, e was joined está na voz passiva, e become está no presente. No caso aqui da questão 23, a alternativa correta, então, é a alternativa B. A questão 24 também vai trazer uma questão de gramática, e ele está pedindo que eu marque a opção na qual não tem o presente continuous, né? O que é o presente continuous? O presente continuous é aquele tempo verbal onde eu vou usar o verbo to be, que é o am, o is ou o are, mais o verbo de ação com a partícula do ing, né? Para dizer que uma ação está em andamento naquele momento em que eu estou falando ou então num determinado período da minha vida. Então, aqui vamos analisar uma por uma. A former Facebook executive has said social media is doing great harm to society. Identificamos aqui o present continuous através do is, mais o verbo do com a partícula de ing. Então, essa alternativa traz present continuous. A B. He was responsible for increasing the number of users Facebook had. Aqui, pessoal, no caso, eu tenho o verbo to be para dizer que ele foi responsável, tá? Então, o verbo to be aqui, ele vem seguido de um adjetivo. Logo em seguida, eu tenho uma preposição e por conta dessa preposição, esse verbo aqui, ele traz o ing. Então, essa questão,
essa letra é a correta, porque ela não traz o tempo verbal de present continuous. Vamos dar uma olhadinha aqui na alternativa C. He said the networks are destroying. Ó, estão destruindo. Então, eu tenho aqui sim o verbo to be, mas o verbo destroy com ing. Também é present continuous. Vali Rapitilha also points out how fake news is affecting how we see the world. Então, novamente aqui eu tenho o verbo to be, né? Lembrando que news, embora seja uma palavrinha com S, ela é singular, por isso eu trago o verbo com singular, o is, e affect é meu verbo com ing. Então, aqui também eu encontro o present continuous. E a última alternativa, it is becoming. Então, de novo aqui o verbo to be, become, que é o meu verbo principal, seguido de ing. It is becoming easier for large websites to spread lies. Está se tornando mais fácil para grandes websites espalhar mentiras. Então, aqui, realmente, a alternativa que não apresenta o present continuous tense é a alternativa B. Depois, ele apresentou aí no texto 2, um texto sobre dicas de viagem, né? Travel trips. Então, ele diz como planejar, né? Umas férias com temas de filmes. Então, ele diz assim que é mais fácil do que você pode esperar encontrar, visitar e apreciar os lugares onde os seus filmes favoritos foram feitos. E ao longo do texto, ele vai te dar aí várias dicas, né, de como escolher o destino, né, nesse parágrafo, como entrar no clima da viagem, né, como você planejar aí uma viagem temática e trazia depois várias outras coisas. Na questão 25, ele traz de cara aí, mais uma vez, uma questão gramatical, né? Pedindo a utilização do comparativo. Então, ele diz assim, marque a sentença que não contém, então vamos sublinhar o note aqui, que não contém o uso do comparativo. Então, vamos observar aqui, lembrando, aluno, que todas as vezes que a gente trabalha o comparativo, nós vamos comparar duas coisas, duas pessoas ou duas situações. E os comparativos, quando nós trabalhamos com os adjetivos, temos que separar os adjetivos em adjetivos curtos, que são aqueles que vão receber um ER no final deles, mais a palavrinha than, e os adjetivos longos, que eles vão receber o more e o than. Então, na primeira questão, it's easier than you may expect to find, visit and enjoy the places. Então, it's easier than, sim, ele traz comparativo. Depois, you will certainly have a better impression of the place. Better também é um comparativo. Então, aí no caso da alternativa C, ele está dizendo que é mais divertido, às vezes, deixar que o destino determine o filme que você vai viver do que o contrário, né? Então, embora exista um certo sentido aí de comparação, não é uma comparação em si. Na alternativa D, also, books often have scenes that don't make it into the movie adaptations, which gives you a deeper view of the destination. Ele está usando aqui o deeper, dizendo que te dá uma visão mais profunda do destino. E a alternativa E, a more affordable option, quando eu falo a more affordable option do que as outras, né, em Rome, is the 4-hour Roman holiday themed excursion from HR Tours. Essa questão 25, não me senti realmente muito confortável com ela, e eu acho que de repente até caberia um recurso aqui para o pessoal que está meio pendurado, porque embora esse rather não seja assim de uma certa forma um comparativo, ele está dizendo que é melhor fazer de uma forma de que outra, né? Ele está te dando aí uma opção. Mas de repente quem está pendurado pode até meter o louco e tentar correr um recurso aí dizendo que induz ao erro essa questão,
Tá bom, pessoal? Vamos lá. A 26. What is true about the theme trip inspired by the film Star Wars, The Last Jedi? Então, ele quer saber aí o que é verdade, né, a respeito da viagem inspirada no Star Wars. Então, é que ela é oferecida pelo Zicasso. Vamos dar uma olhadinha onde é que isso aí está no texto? Vamos encontrar essa resposta aqui no texto. Tá bem aqui, ó. Some travel companies sell set itineraries focused on popular movies. Então, ele coloca ali, ó. Luxury tour operator Zicasso, for example, has 8-day trip, all-inclusive to Ireland, inspired, né, by The Last Jedi. Então, eu tenho aí a resposta da número 26. A 27 era uma questãozinha aí. A 27 era uma questão de vocabulário e ele diz assim, no primeiro parágrafo, a palavra appealing pode ser substituída por todas as palavras, exceto por, né? Então, appealing, pessoal, é uma coisa que tem um certo apelo, é uma coisa interessante, é uma coisa agradável, é uma coisa adorável e atraente. Então, a alternativa correta aqui seria repulsive. Repulsive não é um sinônimo para a palavra appealing. Tudo bem? Seguimos. Questão 28. Ele diz assim, marque a questão correta, né, a pergunta correta para a seguinte resposta. Aqui ele queria avaliar a sua habilidade e o seu conhecimento para fazer perguntas em inglês. Então, o trecho que ele tirou ali do texto foi Angela Tilson is a film location manager in Kauai who has worked on the set of films including Jurassic Park, The Lost World and The Descendants. Então, aqui, na verdade, ele está falando sobre Angela, né? Ele está falando sobre uma pessoa. Então, e aqui ele explica que ela é uma gerente de locação, né, de filmes no Kauai, que trabalhou nas instalações dos filmes do Jurassic Park, do Mundo Perdido e dos Descendants. Então, na verdade, ele está descrevendo a Angela. Se ele está descrevendo a Angela, eu vou fazer a pergunta com quem? Quem é ela? Então, who is Miss Tilson? Então, a alternativa A é a alternativa correta da questão número 28. A questão número 29, ela traz para a gente uma questão de interpretação de texto e ela pergunta qual é o principal propósito do texto número 2, certo? Então, ele diz assim, ensinar os alunos como planejar onde ir nas férias. Alternativa B, inspirar os fãs do Lord of the Rings a visitar Nova Zelândia. Make people feel interested in watching famous movies, fazer com que as pessoas tenham interesse em assistir filmes famosos. D. Give some suggestions on traveling to a movie set destination. E. Advertise travel companies that sell movie-themed vacations. Então, a D, ele diz, dar algumas sugestões de viagem com destino a locais onde foram feitos os filmes. E a E, fazer propaganda de agências de viagem que vende férias com temas de filme. Na verdade, todo o texto, o que ele está fazendo? Ele está te dando algumas sugestões, já começa lá em cima, né? Tips, dicas. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Questão 30. Leia a sentença do texto 2. A rewatch not only reminds you of identifiable spots to look out for during your trip, but it also adds
to the excitement of your upcoming exploration. Então, ele quer saber aí esse referente, esse pronomezinho it aqui, a que ele se refere. Então, nós temos aqui um paralelo, né, que é not only e but also. E eu tenho aqui o meu sujeito, que é a rewatch. Então, ele diz aqui que uma rewatch não apenas nos lembra, né, mas ela também acrescenta. Então, o it se refere à palavra rewatch. Questão 31. A questão 31 trazia aí também uma questão de interpretação de texto, né? E ele diz assim, according to Miss Tilson, qual era a alternativa correta? Nós temos aí a alternativa A como correta, que diz, listening to the songs of the movie can get you in the mood of your favorite themed vacation. Ouvir as músicas do filme pode te colocar no clima das suas férias temáticas. Então, aí vamos ver onde é que está essa resposta. Nesse pedacinho. Miss Tilson also recommended downloading the movie soundtrack or score and listening to it throughout your trip. Que ela aconselha você fazer o download da trilha sonora do filme e ir ouvindo a trilha sonora durante a viagem. Bem, temos então aí, da questão 32 a 36, um texto que fala sobre o Stephen Hawking, né? E vai contar um pouco aí sobre a vida dele, as questões pessoais dele, como casamento e problemas de saúde, como é que ele conseguiu ter como é que ele conseguiu, apesar da doença, se comunicar, né, através desse parágrafo aqui, a New Voice, e também sobre os trabalhos e os prêmios famosos que ele conquistou. Então, vamos lá. A questão 32, ele diz o seguinte, é uma questão de gramática que a gente vai de novo trabalhar aqui a parte de superlativos, né? Agora não mais comparativos, mas superlativos. E ele fala assim, marque a sentença que tem um adjetivo que não esteja no grau superlativo. Vamos relembrar então o que é o superlativo. O superlativo é quando eu comparo uma coisa com o todo ou com mais de 3 coisas ou pessoas ou lugares. Também, da mesma forma que os comparativos, eu vou separar os adjetivos, aí no caso, em adjetivos curtos, e eles vão receber o EST e o artigo D. Então, the coldest, the hottest, the oldest. E os adjetivos longos, eles vão receber o the most, e vai ficar the most expensive, the most violent, e assim por diante. Então, olha só. Na primeira alternativa, temos lá Stephen Hawking, one of the most famous scientists. Sim, aqui eu tenho um superlativo. But his ideas are the greatest. Também traz aqui um superlativo. He was not the best. Lembrando que o best é o superlativo de good. Então, também aqui temos um superlativo. His most notorious theory. Também tenho aqui um superlativo. Logo, a alternativa E não traz superlativo, porque o worse é o comparativo de bad. Na questão 33, ele pede para a gente dizer se as orações abaixo a respeito da doença dele são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Ela o confinou a uma cadeira de rodas. Vamos ver lá no texto. Então, a resposta está aqui, ó. He started to get worse and eventually became confined to a wheelchair. Então, a alternativa A é verdadeira. Dois. It affected his ability to speak. A resposta está aqui, ó. He began tripping for no reason. His speech became hard to understand. Então, sim, né, afetou
a sua fala. Então, sim, afetou a sua habilidade de fala. Foi diagnosticada quando ele tinha 21 anos. Então, a resposta está aqui. He was only 21 and the doctors initially gave him only a few years to live. Então, até agora, as 3 primeiras são verdadeiras. It progressed more quickly than expected. Progrediu mais rápido do que esperado. Tá aqui a resposta, ó. His condition progressed. Tá aqui a resposta, ó. His condition progressed more slowly. Então, na verdade, aqui, aquela alternativa é falsa, porque ela não progrediu mais rápido do que esperado, né? Ela progrediu mais vagarosamente do que o esperado. Então, aqui, a gente já pode concluir que a alternativa correta é a alternativa C. Vamos tirar a dúvida? Ela fazia com que ele tropeçasse sem nenhuma razão. Vamos achar lá no texto essa resposta. Tá aqui, ó. He began tripping for no reason, né? Tá junto lá da questão da fala. Então, ela é verdadeira. Então, alternativa C. 34. Qual oração está correta sobre o último trabalho de Hawkins? No caso aqui, é a alternativa A, que ele previu o fim do universo. Então, vamos ver aonde é que está essa resposta. Está aqui, ó. His last work, submitted only 2 weeks before his death, reviews the universe will come to an end when stars run out of energy. Então, seu último trabalho, que foi submetido apenas 2 semanas antes da sua morte, revela que o universo irá se acabar quando as estrelas ficarem sem energia. 35. O que se pode inferir do texto do Stephen Hawking? Questões de inferência são aquelas questões que não estão bem claras, não estão bem ditas no texto, mas que eu consigo concluir através de toda a informação que eu recebi. Então, ele diz assim, received numerous awards, including a Nobel Prize. Então, vamos ver. Não, porque que ele diz que never won, tá vendo, ó? Never won the Nobel Prize. Então, não pode ser essa. Was 76 years old when he died? Essa é a alternativa correta. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma continha, né? Vamos dar uma olhada. Aqui diz que ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1942. E que ele morreu em 14 de março de 2018. Então, se a gente faz as contas aí, a resposta é 76 anos. A alternativa correta. Na questão 36, ele diz, na sentença, apesar das suas notas baixas na escola, na 36 ele diz, in the sentence, despite his poor grades at school, Stephen aced his exams for college. Essa expressão aced significa que ele achieved high marks in the test. Então, embora as notas dele no colégio fossem ruins, ele gabaritou lá os exames, né, para entrar na faculdade. Lembrando que college é um falso cognato e significa faculdade. Então, a questão 37, ele fala, read the sentence in order to do the question below. Então, ele coloca lá, this is my friend's car and that one is my car. Essa questão é uma questão gramatical que envolve aí, então, o uso de pronomes. Então, ele diz assim, this is my friend's car. Quando eu substituo esse my friend's car,
eu vou usar aí, então, o pronome possessivo theirs. Então, friends está no plural, ele recebe só o apóstrofe. And that one is my car. Vou substituir pelo pronome possessivo mine. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. This car is theirs and that one is mine. Professora, por que não pode ser a alternativa E? Porque eu não posso usar o pronome possessivo antes do substantivo. O que eu posso usar antes do substantivo é o pronome possessivo adjetivo, que é their car. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 38. Marque a sentença que está gramaticalmente correta. Então, a gente tinha que analisar aí todas as questões para descobrir qual era a que estava correta. Vamos ver aqui. How many girls are there at your party last week? Essa aqui não está correta. Por quê? Porque eu tenho o are, que é presente, e o last week, que é passado. Então, aqui eu não tenho um tempo verbal de acordo com o advérbio. A B, que é a minha alternativa correta, é Is there anybody in room 201 at the moment? Tem alguém na sala 201 no momento? Então, essa é a alternativa correta. Por que não pode ser a C? Sarah said there is 12 people waiting. Aqui eu tenho reported speech, então Sarah disse que haviam 12 pessoas. Então, não pode ser is. Aqui teria que ser were, né? There were 12 people waiting. Aqui, de novo, ó, there isn't an accident in our street last night. Então, não pode ser o isn't, teria que ser o wasn't. E aqui, there is exercise bars. Não posso, porque bars está no plural, teria que ser there are exercise bars. Ok, pessoal? Vamos lá, estamos quase no fim. Essa questão 39, ela trazia aí a utilização dos artigos, né? Quando é que nós vamos usar o artigo definido e o artigo indefinido. Lembrando que o a significa e ele vai ser usado antes de palavras que começam com som de consoante, certo? Porque às vezes as palavras que começam com U, por exemplo, university, tem o som de Y, então eu vou falar a university, não an university. Da mesma forma que o N ele é usado antes de palavras que começam com som de vogal, porque às vezes eu tenho hour, que é a palavra hora, que começa com H e o H é mudo, então an hour, ou an honest person, ele é uma pessoa honesta, que honest também começa com H, que é uma consoante sem som. E o D ele vai ser usado principalmente quando a gente estiver definindo coisas, mas não será usado antes de nomes de países, antes de nomes próprios. Então, vamos dar uma olhada aí em como é que a gente vai completar essa questão. Vamos lá. Brazil is a huge country. Então, aqui a gente já começa marcando, né, que eu não vou colocar nada aqui. Então, pode ser a alternativa A e a alternativa C. In the north, ao norte. Então, aqui também cabe e aqui também cabe. There are rainforests. Então, eu tenho florestas aqui, né? E aí, eu tô generalizando. Então, eu não vou usar artigo. Então, aqui nos dois. And the longest river... O rio mais longo, eu tenho um superlativo aqui, logo eu tenho que usar the. Então, já começa a aparecer para mim aqui qual que é a alternativa correta, mas eu vou mandar mais um pouquinho para ter certeza. In the south, muito bem, ao sul, the climate is more European, muito bem. Brazil, de novo, nada, also has many social differences. The rich... most of the country's wealth, o rico tem a maior parte da riqueza, and the poor often live on minimum wage. Então, você vê que aqui ele vai preencher todos os requisitos.
Logo, a minha alternativa correta aqui é a alternativa C. E a última questão trazia aí um quadrinho, né, do Garfield. Então, vamos dar uma olhada lá. Leia a tirinha a fim de responder a questão abaixo. Então, a história era Arlene, your eyes are like limpid pools of water. How sweetie. With goldfish swimming around in tender succulent goldfish. Ok, now you're creeping me out. Então, aqui eu tinha que preencher ali o gap usando um dos pronomes. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que os olhos dela são como piscinas de águas límpidas. E aí ele fala com peixes dourados nadando dentro de quê? Dos olhos. Então, qual é a alternativa que eu vou usar? É o them, a alternativa E, que é o pronome objeto, que vai fazer aí referência aos olhos. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa revisão, tá bom? Que você tenha tido sorte nessa prova e que eu tenha podido ajudar vocês aí um pouquinho com as questões que vocês tiveram dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada!